Bom, pessoal, uma vez que nós fizemos a suspeita clínica que o paciente está com quadro de demência, então vale só frisar que demência é um diagnóstico sindrômico, em que a pessoa tem que ter 2 de 5 domínios, que é atenção, manter o foco, memória, capacidade de gravar informação, linguagem, dificuldade de se expressar ou de compreender, ou uma dificuldade também de habilidades visuais, espaciais, como se vestir, se orientar, ou mudança comportamental. Se eu tiver 2 desses 5 domínios acometidos, ou seja, abaixo do que o esperado, e isso me levar a um prejuízo em funcionalidade, ou seja, coisas que eu fazia antes, o paciente deixa de fazer, eu tenho um diagnóstico de demência. A gente tem várias etiologias, então sempre que a gente pensa num quadro demencial, a gente sempre tem que procurar causas reversíveis, causas que eu posso reverter um processo que esteja acontecendo para o meu declínio cognitivo ou mudança comportamental. E daí eu tenho exames de screenings que vão procurar isso de forma obrigatória. Então eu tenho que fazer um screening laboratorial, que é importante eu avaliar função hepática, função renal, eletrólitos, assim como também ver função tireoidiana, ver vitamina B12. E também no nosso meio ainda é comum a gente fazer a pesquisa para sífilis. Então todo paciente que tem um quadro demencial, que eu vejo um declínio cognitivo comportamental, eu tenho que fazer esses exames laboratoriais. Fora isso, é obrigatório, por mais que o paciente tenha um quadro clínico sugestivo ou característico de uma doença de Alzheimer, eu tenho que pedir um exame de neuroimagem, principalmente para ver o quê? Não só ver alguma lesão estrutural, causa tumoral, ou um acúmulo de líquor chamado de hidrocefalia, de pressão normal, mas principalmente para eu ver um componente de alterações microvasculares ou de AVCs, que podem simular muito uma doença de Alzheimer. Então, se eu for pegar por frequência de causas de demência, no nosso meio a causa mais comum é sim doença de Alzheimer, em que o quadro típico, quadro clínico mais sugestivo é um declínio de memória, associado mais a alguma outra função cognitiva, e isso levando a um prejuízo de funcionalidade. Esse é o quadro mais típico, tá certo? A segunda causa que tem mais frequente no nosso meio é a demência vascular, em que vale salientar da sua forma mais clássica, existe uma correlação entre o quadro cognitivo e um ictus vascular, ou seja, ter tido um AVC prévio, e que a gente tem essa correlação de 3 meses entre o AVC e o declínio cognitivo. Mas a gente sabe que muitos pacientes eles podem só ter uma alteração microvascular sem nunca ter tido um AVC visível ou clinicamente expresso, mas isso está ligado a um quadro cognitivo. Então, para esse tipo de alterações, esses quadros clínicos, desculpe, é que é importantíssimo fazer um exame de neuroimagem, que eu posso ver alterações microvasculares, tanto na tomografia como hipossinal, ou hipodensidade, desculpe, ou na ressonância magnética, que idealmente como hipersinal. Então, essas são coisas que são obrigatórias eu pedir, por mais que o paciente tenha um quadro clínico sugestivo de doença de Alzheimer. Falando especificamente, pessoal, das alterações de imagem em pacientes com síndrome demencial, a gente tem que ficar, como um médico não especialista, atento em 3 fatos principais. A ocorrência de lesões isquêmicas ou de alteração microvascular periventricular. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, que o paciente tem uma intensa alteração microvascular, ou nessa outra imagem em que o paciente tem vários AVCs prévios. Então eu tenho que olhar quanto a isso. Um segundo tópico que é importante a gente avaliar, principalmente quando o paciente tem alterações de marcha, é a presença de hidrocefalia. Então olhar tanto como é que estão os ventrículos nesse corno bifrontal, como vemos aqui, assim como também os sulcos corticais mais no ápice, que são sinais que sugerem hidrocefalia de pressão normal. Então sempre que vocês verem isso, tem que encaminhar para um neurologista para ser avaliado. E um terceiro tópico, a região que normalmente é atrofiada na doença de Alzheimer é a região de hipocampo. Então a gente consegue ver o hipocampo através de um corte coronal na tomografia e consegue quantificar. Eu tenho uma escala aqui V de 0
até 4. Mais do que 2, pessoal, já é associado ao maior declínio cognitivo, já sugere mais um quadro de doença de Alzheimer. Então essa escala de Shelters, que vai de 0 a 4, como vocês podem ver aqui, entre o aumento da fissura coroideia e também a diminuição do hipocampo. Então, vendo isso, mais do que 2, independente da idade, sugere mais uma doença de Alzheimer. Então, esses são os 3 aspectos que você tem que ver: alterações vasculares, hidrocefalia e também como está o volume do hipocampo. E quando é, pessoal, que vocês vendo um paciente com demência, devem suspeitar que, opa, esse quadro clínico ele não me chama a atenção, ou seja, eu não devo pensar numa doença de Alzheimer por si só. História de AVC prévio, fala mais a favor de uma doença da demência vascular, tá certo? 2, o paciente ter alterações parkinsonianas, que é lentidão, mais importante, que é rigidez ou um tremor de repouso. Esses 3 sintomas não são habituais, tá certo? Numa doença de Alzheimer. Quando eles acontecem, eu tenho que ver ou causas vasculares ou uma outra doença que é chamada demência com corpus de Levy, que após demência de Alzheimer, após demência vascular, ela é a terceira causa mais frequente de demência no nosso meio. Então chama a atenção um quadro demencial junto com sintomas parkinsonianos. Me chama a atenção também, a despeito de ser uma quadro clínico habitual, eu tenho uma alteração de linguagem importante, dificuldade em encontrar palavras. Então isso me chama a atenção de eu procurar uma outra causa ou uma outra doença que não só a doença de Alzheimer para aquele declínio cognitivo. Uma coisa que tem que ficar marcante, pessoal, é a alteração de marcha. Por quê? Porque alterações de marcha, alterações motores, elas não são comuns numa doença de Alzheimer. Queda precoce, caminhar mais lento, insegurança da marcha. Quando ocorre isso, eu tenho que pensar em causas associadas, ou uma demência vascular, ou um parkinsonismo, ou uma lesão estrutural. Então esses são sinais de alarme em que eu penso em outras doenças que não doenças de Alzheimer. E também todo paciente que começa com muita alteração de comportamento, eu devo pensar muito mais numa demência demência frontotemporal, do que numa doença de Alzheimer. Então, pensei num quadro de demência, num paciente tecido demencial, eu tenho que pedir screenings que possam ser potencialmente reversíveis. Exames de sangue que são obrigatórios, como vocês vão ver nessa lista a seguir. Eu tenho que pedir também exames de imagem, porque eu tenho que descartar não só alterações estruturais do meu cérebro, mas também ver alterações microvasculares que corroboram, que levariam mais à suspeita da demência vascular. E eu tenho que pesquisar se não tem esses sinais de alarmes que falam a favor de outras doenças, alteração de marcha precoce, mudança de comportamento desde o seu início, alterações na linguagem e um quadro parkinsoniano. Se eu ver um desses sintomas, eu tenho que pensar em outras doenças que não só uma doença de Alzheimer, pessoal.